Bom dia para todo mundo, todas e todos. A ideia é a gente iniciar essa semana aí, que é uma semana mais curtinha, as habitações populares, como já utilizando esse novo conceito, então, para programar, né, para projetar. Então, a ideia é trazê-lo aqui. Ele falou que ele não tem hora para parar de falar, então aproveitem esse espaço, tirem as dúvidas. Se alguém tiver alguma angústia, alguma tensão de como a gente vai fazer essa transformação aqui na nossa área, né? Acho que é o momento da gente aproveitar para tirar essas dúvidas. Tá bom? Obrigada por ter vindo aqui, pelo seu tempo. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Eu tenho 4 qualidades ou defeitos, depende do que vocês quiserem. Eu sou arrogante, prepotente, presunçoso e audacioso. Juntando essas 4 qualidades ou defeitos, eu me torno uma pessoa insuportável. Isso, pelo menos esse conhecimento de mim eu tenho. E vocês estão tendo o privilégio de estar ouvindo um septuagenário. Fiz 70 anos sábado. Estou entrando na 8ª década, que a gente não sabe até quando vai, mas estarei comemorando as 7 décadas durante este ano todo, até março do ano que vem. Então, vocês vão ouvir um septuagenário. É um privilégio para mim, né, estar aqui. Agradecendo ao Alessandro, a todos vocês. Eu já soube que ela é quem manda, então eu preciso olhar muito para ela, para quando ela fizer alguma cara feia, eu já sei que é para parar. E aqui é o seguinte, eu fiz uma apresentação que é praxe, né, para a gente ter um roteiro, mas como essa apresentação vai ficar com vocês, então não precisa se ater muito, né, a ler coisas que às vezes, né, tá pequenininho lá e tal, mas eu acho que o importante é a gente conversar, porque em toda mudança, né, de cultura, de conceitos, de softwares, de inovações, a gente tem muito tempo para aprender. Então, quando alguém chegar para vocês e falar, eu sou especialista em BIM, fique esperto, porque isso é do ser humano, né? Eu estava comentando com ela, né? As pessoas, não, eu sou BIM Manager. Tá bom, o que você faz que eu não faço? Né? Vamos conversar, porque eu estou aqui para aprender. Estou com vocês, né? Tem engenheiros e arquitetos que fazem a gestão, né? Fazem os projetos, fazem fiscalização. E eu acho que o fundamental é a gente estar disposto a aprender. Né? Sempre aprender. Ah, você já fez? Sim, você já fez. Agora tem um pouco de diferença disso aqui. Então, a gente começa com a Prefeitura de São Paulo, que antes do que eu já era prepotente, né? Porque ela nasceu antes do que eu, dizendo, non ducor duco, não sou conduzido, conduzo. E aí traz, né, coisas boas e coisas ruins. Né? Então, a Prefeitura de São Paulo, eu estou há 36 anos na Prefeitura. Fiquei 32 anos na Secretaria de Infraestrutura, foi uma vida toda no mesmo departamento, que se chama Convias, que é o Departamento de Controle e Uso das Vias Públicas. E a gente cuidava de infraestrutura de concessionárias. Então, para mim, foi a minha casa, né? Durante 32 anos, fiz muita coisa que eu achava que devia fazer, tive muito mais reconhecimentos, né, do que críticas, mas não aprendi tudo. E aí, eu achava que nunca ia acontecer comigo, porque acontecia com muitos colegas. Politicamente, eu pedi a exoneração do cargo, porque o departamento foi mudado para uma secretaria que eu, desde que entrei na prefeitura, disse que não queria trabalhar naquela secretaria. E aí, eu participei de uma reunião lá no gabinete do prefeito, concordei com algumas coisas que o novo secretário não concordava, enfim. Então, viramos a página, eu tenho um livro de prefeitura de 32 anos e que vou usar para o resto da vida. Agora estou fazendo 4 anos na Secretaria de Habitação.
que eu já conhecia, já tinha muita interface, mas nunca tinha estado lá. E além de ir para lá com pessoas que eu já conhecia, eu fui trabalhar no prédio Martinelli, né? Para quem gosta de engenharia, de arquitetura, trabalhar no prédio Martinelli é um privilégio, porque vai completar 100 anos agora em 2025, e a gente vê as coisas que foram feitas há 100 anos atrás, sem nenhuma tecnologia, sem BIM, sem CAD, sem AutoCAD, né? É realmente para nós, engenheiros de arquitetos, uma maravilha. E eu fui para lá, eu já estava na CIURB falando um pouco de BIM, né? Já começando, fazendo alguns trabalhos, ainda não estão concretizados, e na Secretaria de Habitação também estavam falando de BIM, já há algum tempo. Já tinha termo de referência, já tinha caderno de projetos, já tinha caderno de modelagem, e aí eu fui, uma das atividades lá dentro, participar da Comissão Permanente de Licitação. E que é um trabalho gostoso, mas extremamente oneroso, né? Porque você preparar, né, os cadernos de licitação, nós do serviço público precisamos estar muito atentos, né? Porque nós temos órgão controlador, então a gente, né, precisa sempre dizer por que fez ou por que não fez. E naquele momento estava iniciando o processo de licitação de 11 projetos, que a gente chama de HIS, né, que é Habitação de Interesse Social, em 11 terrenos que a prefeitura tinha ganho, tinha desapropriado, tinha feito permuta com CDH, enfim. E aí, qual é o trabalho lá do grupo? São 20 arquitetos e 3 engenheiros. Os arquitetos analisam, né, os terrenos, desde a parte de regularização fundiária, que é importante, até quantas unidades, né, em cima do coeficiente de aproveitamento, né, da taxa de ocupação, a lei de desempenho, a 90/50. E eu costumo dizer o seguinte: o nosso grupo de arquitetos é de alto nível. Eu digo isso para eles, porque eles chegam a um detalhe, sabe, extremamente positivo, que nem todos os escritórios de arquitetura fazem. E outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte: nós fazemos projetos e obras de HIS. É um projeto de arquitetura, é um projeto de engenharia. Quem vai morar lá, não importa se é uma pessoa que ganha, né, um salário mínimo, 2 salários, você tem 3 filhos, 4 filhos. Uma coisa muito importante, que eu hoje posso dizer isso em alto e bom som, é que a preocupação dos arquitetos é com a habitabilidade das pessoas que vão estar lá. A dignidade das pessoas, isso eu já vi, né, na SEAB, pessoas que moravam nos barracos, em cima dos córregos, e agora estão morando num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Alguns até com varanda, que aí depende, né, de uma série de coisas, né, se pode, se não pode ter varanda, a questão da varanda, se a pessoa com cadeira de rodas pode entrar, pode sair, pode dar o giro, enfim. Então não são todas as unidades que têm varanda, mas imagina vocês, eu presenciei, não sei se vocês conhecem, a rua Coliseu, é uma travessa da rua Funchal, lá na Vila Olímpia, que é um bairro altamente rico, né, de empregos, né, de shoppings, de empresas de serviço. E a rua Coliseu é uma rua que sai da rua Funchal e termina atrás de onde era aquele prédio da Daslu, que era uma boutique de altíssimo luxo, que hoje é o Santander, né? Então era uma rua de 150 metros e a favela existia ali há 50 anos. E eu fui lá, logo que entrei na SEAB, porque eu tinha participado de um trabalho que lá na CIURB a gente fazia o enterramento de redes aéreas. E a rua Coliseu não podia ser feita porque estava ocupada pelas famílias. Então eu comecei lá, quando vim para a SEAB, falei, puxa, né, já conheço essa rua, vou lá ver. Então era uma favela, como outra qualquer, com as pessoas morando, né, nos barracos de madeira, de folha de zinco, de papelão, o esgoto correndo a céu aberto, uma coisa lastimável e totalmente indigna de um ser humano. E a prefeitura comprou o terreno, os herdeiros certamente não imaginavam que um dia alguém ia comprar o terreno deles, que estava invadido há 50 anos,
E a prefeitura comprou e pagou. E fez a lista das famílias que moravam lá. O cadastro. 272 famílias. Então, lá estão sendo construídas, são 3 prédios, um deles deve entregar agora em abril, maio, por aí, para 272 famílias que moravam lá. Infelizmente, nesse meio tem os amigos do alheio, né, que vão pegar a unidade, vão alugar, vão vender, mas isso é um processo um pouquinho mais longo que o pessoal da Coordenadoria de Trabalho Social já está trabalhando, mas demora muito para mapear, para saber, olha, você estava aqui, não, você não está, então você não pode entrar. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, o projeto que a gente faz, ou contrata, né, para algum escritório fazer, é um projeto de arquitetura. Aí você vai ter hidráulica, elétrica, gás, estrutura, paisagismo, fundação, geotecnia, impermeabilização. Então, não difere nada de um projeto feito, né, na Vila Mariana, na Vila Madalena, no Morumbi. As etapas. Né, as etapas, as disciplinas são as mesmas. O que difere é que ali o apartamento é de 50 metros, o Morumbi é de 500. Mas aí são proporções, né? O detalhe, ali custa 200 mil reais, lá custa 5 ou 10 bilhões. Mas... Eu trabalhei 3 anos com urbanização de favela. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente tem, foi bom você tocar nesse assunto, a gente tem alguns tipos de trabalho. Favelas que só faz urbanização. Não importa, eu sou um pouco contra de fazer só urbanização, mas é uma opinião pessoal minha. Por quê? Você mantém, né, as unidades, que muitas vezes estão lá construídas clandestinamente, irregulares, em terrenos que não são deles, mas o processo é tão demorado e tão complicado que a prefeitura falou, não, vamos dar água, luz, esgoto, saneamento básico e córregos canalizados com um parque linear e vamos deixar as pessoas morando lá. É uma decisão. Nós temos construção de habitação de interesse social, como é o caso da Rua do Coliseu, que é um terreno que só está construindo unidade, porque ali é uma área já urbanizada, que já tem infraestrutura, né, já tem saneamento básico, e nós temos os dois. Né? Nós temos a urbanização e a construção de unidades básicas, né, unidades habitacionais. Que é o caso do Córrego Antonico, do Jardim Colombo, do Lidiane, aqui na Zona Norte. Então, nós temos várias atividades que são feitas ao longo do tempo. E na secretaria, eu estou hoje no departamento de projetos. Então, a gente começou a fazer projetos com essa licitação com a modelagem BIM. Né? Então, como falei, todo mundo está aprendendo e nós tivemos um resultado muito positivo, que eu, na época, estava nessa comissão e eu falei, poxa, né, será que o Tribunal de Contas, né, vai achar um pelinho aqui, né, porque o Tribunal sempre acha. Não teve nenhuma contestação. Na minha opinião, teve poucos participantes. E aí eu falei com o CAL, falei com a Asbeia, falei com alguns escritórios de arquitetura, porque nem todo mundo, né? Imagina, São Paulo tem 2.500 escritórios de arquitetura. Nós tivemos 7 consórcios participando, é muito pouco. E empresas de Fortaleza, Recife e Paraná participando. Aí as respostas foram respostas que eu particularmente aceitei. Primeiro, tem escritório que não trabalha com HIS no setor público. É uma decisão dele. Segundo, também uma realidade. A cidade está bombando de obras. E os escritórios de arquitetura, consequentemente, bombando de projetos. Então, se o camarada tem um projeto da iniciativa privada que ele vê uma condição melhor de trabalho, talvez um lucro maior, ele vai para lá e não vai para o público. E tem outros que falam, olha, eu nem tempo tive para ver se tinha licitação. Falei, bom, então qual era o meu objetivo da minha pergunta? Saber se alguém tinha deixado de participar da licitação por ser uma licitação na modelagem BIM. As pessoas que eu conversei falaram, não, isso o nosso escritório hoje já é BIM. Muito bem. Então aí a gente explica para todos que participam. O município de São Paulo, né, seus distritos, né, os seus bairros, as suas
A prefeitura estava falando, né? Nós temos 12 milhões e meio de habitantes. Nós temos uma divergência em números, mas para mim isso não faz muita diferença, porque o menor número já é fabuloso, né? Que são 300 mil famílias sem habitação. Então, outros dizem que é 400, de 300 para 400, tudo bem. São 100 mil, mas 10 mil já seria um absurdo. Então, e a prefeitura não tem condição de atender tudo. Nós temos muitos convênios com o CDHU, a Coab faz a parte da comercialização, e eu até, né, fico assim triste, mas é uma realidade. O secretário fala, não, vamos entregar este ano 1.000 unidades habitacionais. Gente, o que é 1.000 perto de 300 mil? Mas é aquilo que a gente pode fazer. Agora temos uma boa notícia. A prefeitura fez uma licitação para comprar 40 mil unidades habitacionais. Isso é realmente um ganho maravilhoso. Então, teve a licitação, teve um problema lá de valores que o tribunal está questionando, mas espero que isso resolva logo. É assim, você tem a construtora, você tem unidades em andamento, eu compro. Você tem unidades lançadas, eu compro. Você tem unidades prontas, eu compro. Então, mas dentro de uma área, dentro de tudo. Foram divididas nas 5 áreas, norte, sul, leste, oeste e centro. Cada unidade vai ter em torno de 6 a 7 mil unidades. E aí tem aquela dificuldade, você precisa ter unidades dentro da lei, dentro do padrão, mas né, toda a licença é por conta das construtoras. Então, é um processo muito interessante que está em fase aí de análise, né, pelo tribunal. Espero que dê resultado, porque que demore 2 ou 4 anos. Entregar 40 mil é diferente de entregar 1.000 por ano, né? Então, não, e espalha, né? Você não, toda a cidade, para todas os grupos, né, de família. Então, todo mundo sabe que a cidade é muito grande. A prefeitura tem 26 secretarias, mais 6 secretarias especiais e mais dezenas de órgãos, né, de empresas públicas. É realmente um monstro, né? Aqui são algumas das secretarias que a prefeitura controla. Nós temos a interface com quase todas. A Secretaria de Habitação onde eu estou tem Departamento de Projetos e Obras, que chama Coordenadoria Físico-Territorial, Departamento de Planejamento, Coordenadoria Técnico-Social, que cuida do social, e Coordenadoria de Regularização Fundiária. Então tem processos de regularização fundiária que estão lá há 20 anos e não conseguem desatar porque é o herdeiro. Deve ter alguns novos. Deve ter alguns novos. Pode ser. É uma lista muito grande, né? Mas é um trabalho que é feito muito em comum, muito em conjunto, e o pessoal de projetos fala muito com regularização fundiária para poder fazer projetos, aprovar e depois dar o título para as pessoas em terrenos regularizados. Senão, né, o dono vem depois, reclama se é terreno da União, do Estado. Então a gente tem muita interface com regularização fundiária. Planejamento não é um planejamento específico de engenharia e obras e projeto, mas é o planejamento das unidades. Olha, nós temos um assentamento lá na Zona Sul que cuida disso, então precisamos tratar essa região para ver o que a gente pode oferecer. Temos uma secretaria especial que é de mananciais, específico, porque mananciais é outra coisa. Hoje você tem mais de 2 milhões de pessoas na área de manancial. Vocês trabalham com plano diretor, né? Sim, é o primeiro, né? O plano diretor, agora inclusive está sendo revisado, é a primeira lei que a gente trabalha. E uma coisa que está evoluindo é a aprovação dos nossos projetos. Eu falo, gente, né? Secretaria de Licenciamento, Secretaria de Habitação, está no mesmo prédio. Não tem sentido você falar que demora para aprovar. Aí começa aquela história. Você apresentou o projeto seguindo as regras? Se seguiu as regras, não tem porquê. Está aprovado. Né? Tá aprovado. Mas não, aí começa, né? O ser humano, não, vamos fazer assim. Mas eu já tive eu tive uma boa notícia que alguns desses projetos que a gente está fazendo, dos 11, já estão com os projetos aprovados na Secretaria de Licenciamento. Isso é muito bom, isso é um grande avanço, né, que a gente tem. Então a Secretaria de Habitação é essa daí. Falando de BIM, né, como eu disse, né, hardware, software e people, né? Essas 3 unidades, se não estiverem
integradas, as coisas não acontecem. Relativamente, a gente está falando de uma metodologia nova, porém tem gente que fala que já trabalha com BIM há 10, há 15, 20 anos, tudo bem, né? Pode trabalhar, então traz coisas boas para nós. Nós tivemos essa decisão de usar a metodologia BIM para os nossos projetos. Estamos começando a falar de BIM em obra. Porque obra, né, eu sou engenheiro de obra, eu sei que tem uma cultura diferente, né? É fazer e resolver. E o BIM, né, pode dar mastigado. Né? E as pessoas, opa, se está mastigado, e se tiver muito salgado? E se tiver sem sal? Como é que eu vou engolir isso? Então, é um problema do ser humano. Mas nós falamos com o diretor de projetos, ele deu total liberdade para a gente trabalhar. Nós estamos começando, já tivemos algumas obras, algumas reuniões. Nós temos o gerenciadora, né, que ajuda a gente a fazer aquilo que a gente não tem perna ou não sabe fazer. E estamos implantando a questão de medição e cronograma para obra. Eu não tenho dúvida de que isso é uma questão de tempo, mas isso vai sair. Então, projetos nós já estamos avançados, obra ainda estamos começando. Todo mundo sabe, né, que é o projeto integrado. Quem é mais antigo sabe que houve um período em que a gente fazia essa integração, né, entre as várias disciplinas, depois pararam de fazer, agora estamos voltando. O pessoal está reinventando a roda, né? Mas isso para projetos e para obras é muito, muito importante. Na Secretaria de Habitação, então nós começamos. Jardim Esmeralda é um projeto com habitação de interesse social e urbanização lá na Zona Sul. Nós fizemos um trabalho, o projeto foi contratado com a metodologia tradicional, mas foram modeladas todas as disciplinas. Então, hoje nós estamos pegando a modelagem, né, de todas as disciplinas e falando com o pessoal da obra. Olha, vamos aproveitar e vamos fazer a primeira obra na Prefeitura de São Paulo com modelagem BIM. O pessoal da construtora aceitou, da gerenciadora, né, mais ainda, e o pessoal fiscal de obra está fazendo. Então, nós estamos começando a falar de BIM na obra do Jardim Esmeralda. Mas aí vocês contrataram? Vocês estão elaborando lá dentro? O quê? Esse Não, o projeto foi feito internamente por um arquiteto. 2D. A gerenciadora modelou todas as disciplinas. Né? Compatibilizou tudo. Fez o 3D e fez a modelagem de todas as disciplinas. Uma das coisas que eles mostraram na última reunião é assim: eu tenho a modelagem da estrutura, e aí eu falo, bom, este mês eu vou executar isso. Então, pinta de azul. Sim. Depois do mês, o que eu executei? Menos, igual ou mais do que estava previsto. E dependendo do resultado, você diz porque fez menos, porque fez igual ou porque fez mais. Então, todas as disciplinas estão modeladas. Isso pela gerenciadora. Nós fizemos o projeto, um arquiteto desenvolveu quantas unidades, se eram 3 ou 4 ou 5, né? Onde vai ser arruamento? Onde vai ser arruamento. Todo o projeto de urbanização foi feito internamente. Pois não? Houve um aditivo no contrato da gerenciadora? Não. Isso é uma discussão interna que é assim: nós temos 2 gerenciadoras que dividem por áreas. Uma delas trabalha muito pouco em BIM. A outra trabalha 100%. Então, o contrato com a gerenciadora não menciona BIM com a gerenciadora. Mas, essa gerenciadora, inclusive, que faz a gestão, né, do Jardim Esmeralda, o escritório dela é BIM. Então, ela não precisa de aditivo para fazer alguma coisa em BIM, porque ela também ganha. Isso, por exemplo, nos projetos, esses 11 que a gente fez, estava lá: desenvolver projeto executivo na metodologia BIM. Então é diferente. Então nós podemos exigir. Da gerenciadora, nós não estamos exigindo, estamos ganhando a metodologia BIM. A construtora do Jardim Esmeralda não foi contratada para fazer a obra pela metodologia BIM. Então o que eu tenho dito nas reuniões? Nós vamos fazer tudo aquilo
que não precise fazer aditivo de 1 centavo para a construtora. Então nós chamamos a construtora, olha, vamos fazer o controle de medição, que é nosso, vamos fazer o controle do cronograma, que é nosso, com a metodologia BIM. Você quer vir junto? Tudo bem, você vem, mas quando você fizer a medição, eu vou fazer a conferência pela metodologia BIM. As próximas obras desses 11 projetos serão licitadas com a metodologia BIM, é diferente. Esse controle da medição que você falou, é o desenvolvimento desse sistema, acredito, desse fluxo de trabalho, com tudo isso dentro do BIM, foi feito pela prefeitura ou vocês tiveram a contratação? A gerenciadora que fez. Como ela modelou todas as disciplinas, então ela fez a modelagem da estrutura, por exemplo, e aí ela aplicou a metodologia do cronograma em cima do modelo BIM. Então ela desenha, né? Tem lá 3D, né? A estrutura do prédio, e está lá, primeira medição, fundação. Então pintou de vermelhinho. E aí, fez ou não fez? Fez a mais ou fez a menos? Isso a gerenciadora sem custo nenhum para nós. Né? Por enquanto nós estamos falando de aditivos. Tá? Então esse é um projeto desenvolvido na SEAB e modelado pela gerenciadora, e agora estamos fazendo os primeiros passos para que a obra seja gerenciada pela metodologia BIM. Esse Jardim Colombo, né, para quem não conhece, lá na Zona Sul, é uma favela mega adensada, em lugares que eu tive a curiosidade, mas o desprazer de ver que isso é São Paulo, né, de vielas de 80 centímetros. Você entra nessa. Então, é um absurdo, é uma realidade, né? São Paulo tem mais de 200 favelas. Para fazer o levantamento topográfico disso, impossível, né? Com aerofotogrametria, com LiDAR, com topografia, nem pensar. Então, foi feito um levantamento e uma recepção com drone, que tem grandes avanços, porém, alguns percalços. No caso do drone, se ele bate no beiral, ele para ali. Você não sabe quanto tem do beiral até o piso. O LiDAR, né, que é o laser, já é um avanço. Se ele bate numa folha de árvore, ele fura, ultrapassa, né, teoricamente ultrapassa, e vai até o piso. Então, com o LiDAR você tem a altura, a coordenada Z. Né? Então, com o LiDAR você tem um topográfico muito melhor. Este caso aqui a gente fez com drone, que é uma coisa que hoje já usa, né, praticamente full time, e a gente recebeu um prêmio que era projetos inovadores dentro da prefeitura. A primeira licitação nós publicamos em julho, né, de 2020. A OCAI significa Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, ao longo da Avenida Água Espraiada. Ao todo são mais de 50 terrenos, né, que a gente chama de áreas, vai aparecer ali. Nós estamos fazendo para 11 terrenos. Agora estamos preparando a licitação para mais 12 terrenos, também com a metodologia BIM. O que tem de projetos na metodologia BIM que muita gente pergunta? A metodologia diz que os projetos serão executados no menor tempo. Hoje ainda não é. Por quê? Primeiro, as empresas estão aprendendo. Isso é fato. Segundo, então isso é uma coisa, né, temporária, daqui a pouco todo mundo já vai estar sabendo, então não haverá justificativa de que está demorando mais porque as empresas estão aprendendo. E o segundo, que é uma coisa muito importante e que vai trazer um ganho muito positivo, na metodologia BIM, os projetos estão fazendo coisas que normalmente não eram feitas. Deixava para resolver na obra. Aí está lá, então você faz o projeto básico, né? Licita, e aí na obra, tem que resolver o problema da viga, chama o projetista. Tem que resolver o problema de elétrico, chama o projetista. Na metodologia BIM, você entrega o projeto executivo. Então você tem fundação, estrutura, instalações, arquitetura,
alvenaria, se tiver ar-condicionado vai ter ar-condicionado, se tiver gás vai ter gás, e as famosas, né, os clash detection que você vê no projeto. Todo mundo está vendo isso em nuvem, todo mundo tem acesso, então você resolve as coisas durante o projeto. Então qual é a intenção que está se caminhando para que isso seja uma realidade? Você entregou o projeto para a obra, não haverá nenhuma dúvida, não deve haver nenhuma dúvida que você precise chamar o projetista. Com isso, a gente vai ter um tempo um pouco maior para fazer os projetos, porém, a obra não vai parar porque precisa o projetista ser chamado para decidir uma questão de forma ou de armação. Nem o eletricista, nem o de hidráulica que precisa resolver uma questão de um furo que não foi previsto. Então, a ideia é todo mundo aprender, todo mundo fazer o máximo possível dentro do projeto, entregar lá. Com isso, também haverá 2 ganhos. A obra não vai parar por falta de informação do projeto e não haverá aditivo de custo porque ele chamou o projetista de elétrica para fazer uma consultoria e ele cobrou para isso. Não haverá. Somando tudo isso, qual é o mundo ideal? Você tem um projeto próximo da perfeição. Você tem as interferências resolvidas. Você tem uma construtora que sabe construir. O projeto flui naturalmente. Ainda não chegamos nesse ponto. E não é nós, prefeitura. O mundo ainda não chegou nesse ponto. Da obra ter prazos menores, não ter aditivos e não ter retrabalho. Isso é uma coisa muito importante. Nós queremos chegar nesse nível. A segunda licitação é aqui perto, vocês devem conhecer o edifício Wilson Paes de Almeida, que pegou fogo, né? Vai fazer agora, dia 1º de maio, acho que 5 anos. Era um terreno que tinha, né, um prédio lá, que era da Receita, era da Polícia, era do governo federal. Passou para a prefeitura, o terreno é da prefeitura, são 600 metros quadrados. Está sendo desenvolvido o projeto com a metodologia BIM para ter, se eu não me engano, 115 ou 120 unidades habitacionais. Vai virar habitação popular. Habitação popular, o térreo está sendo discutido com a Secretaria da Educação, se faz uma unidade da educação. O subsolo estão discutindo se vai usar ou não vai usar, mas é uma habitação de interesse social que ainda não está fechada a lista de quem vai morar lá. Mas são 115 ou 120 unidades no centro, né, a mais. Então esse projeto está sendo feito, a obra com certeza vai ser também na metodologia BIM, e ele deve ser entregue, acho que no final deste ano, para depois ir à licitação da obra em si. Bom, nós temos as áreas da operação urbana, a gente chama de WPA, né? Complementação de topografia com modelagem 3D, as diretrizes das concessionárias e isso que é uma coisa importante. Nós já temos 2 cadernos de projetos, está sendo feita a revisão agora da 3ª edição. Temos 2 também de modelagem, também sendo feita a revisão para ter a 3ª edição. O template do plano de execução BIM está sendo feito e os elementos de edificação. Nós estamos criando os templates com elementos da SEA. Existe, né, uma série de elementos, as famílias, né, que a gente ouve falar, nós estamos criando os nossos. Se tem algum que nos serve, a gente vai usar. Isso está em fase de quase conclusão. Isso feito tudo internamente. Nós temos, importante dizer, para nós, o custo da implantação BIM está quase zero, por uma razão muito simples, né? Porque isso é um dos entraves, né? Implantar BIM precisa comprar software, caríssimo, comprar hardware, caríssimo, treinar pessoas, às vezes contratar pessoas. Nós, uns 2 anos, 1 ano antes de eu ir... A gente está nessa fase. Pois é, então isso pesa, né? E eu estava comentando, né? Eu participo de um grupo que chama Conexão BIM Liga Prefeituras, que na verdade é
disseminação do BIM no setor público. E o primeiro entrave é esse. Não tenho software, não tenho hardware, não tenho gente e não tenho dinheiro. Então, o primeiro, né? Ufa, não é só aqui. Vocês não O estão Estado também é sozinhos. assim, a gente está nesse entrave. Vocês não estão sozinhos. Então, qual é o privilégio que nós temos? Antes dessa reformulação na Secretaria, a gente era SEAB com aprovação, né, com, como é que chama? Licenciamento, uso, né, do pessoal de bombeiro. Era uma secretaria com dezenas de unidades. Existia a Superintendência de Habitação Popular, chamava AP. Houve uma reformulação, tudo foi para SMU, que é a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, e só ficou na SEAB o AB, que é Habitação de Interesse Social. Então, hoje, SEAB é Habitação de Interesse Social. Projeto, obra, social e diversas comunidades. O que teve de grande ganho nisso? Como eu não trabalhei lá quando tinha todas as outras unidades, eu não sei se era bom ou se era ruim. Mas o que teve de ganho? A maioria dos arquitetos usavam software pirata. Dentro da prefeitura? Dentro da prefeitura. Por incrível que pareça. Aí, a secretária falou, escuta, para com isso. Nós, né, não tem essa. Você botou um software pirata no seu computador, desliga tudo. E aí fez uma proposta, na época, de aquisição do IC Collection da Autodesk. Ela tinha acesso fácil, né, ao secretário titular, ao prefeito, e conseguiu a verba e instalou. Então, hoje, nós temos a coleção da Autodesk. Teoricamente, um privilégio, porque é caríssimo. Estamos, nesse momento, fazendo a renovação, e isso é um outro privilégio, não precisamos comprar mais licença nenhuma. Tudo que temos atende a todos. São 3 blocos de licença do Revit, né, do AutoCAD. Então, assim, hoje o Autodesk, todo ano você tem que fazer a renovação, isso tem um custo, nós estamos nessa fase que ou você renova ou você fica com a versão antiga. Então, não tem sentido você não renovar. Então, nós não estamos gastando com compra de software. Poderia ser da Graphisoft, né, o ArchiCAD, podia ser da Acra, enfim. Tivemos o privilégio que tinha. Aí, uma coisa que eu nunca tinha falado, e se vocês disserem que eu falei, eu vou dizer que é mentira. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Calma aí, eu dou pausa. Dá pausa. O fato de ter os softwares pirata gerou... Falei, escuta, como assim software pirata? Para com isso. Vamos ter software oficiais. Se não tivesse software pirata, talvez não tivesse a necessidade de comprar o software. Mas hoje nós não estamos gastando, a não ser a renovação dele. O parque tecnológico dos equipamentos também é uma política da SEAB de sempre que possível fazer a renovação. Então eu cheguei lá, nos primeiros dias me deram um notebook. Se divirta aí com ele. André, eu preciso de um PC melhor, né? Tá lá. Um PC novo, com hardware para aquilo que eu preciso, né? Trabalhando. Esta renovação do parque está sendo feita com certa frequência. Agora, por uma questão administrativa, nós recebemos vários arquitetos, engenheiros, né, concursados novos, estão alugando equipamento. Administrativamente acharam que era a melhor solução ao invés de comprar. Tem uma vantagem, né? Alugando você vai ter sempre equipamento novo, né? Eu não vi o contrato, mas do tipo assim, este equipamento com esta memória, com esta velocidade, você tem que manter isso a cada ano. Se fosse para comprar no serviço público, era uma licitação, por que você quer comprar, por que você não usa esse que você está usando há 10 anos, enfim. Então, o fato de estar alugando, nós vamos ter, agora já começaram a semana passada a instalar, todos os funcionários vão ter os equipamentos com as licenças dos softwares que a gente tem. E nós estamos fazendo agora, eu estou cuidando disso, que é o treinamento.
das pessoas para os softwares que a gente tem. Então a gente fez uma pesquisa, né, o software da Autodesk vem lá 30 softwares, né, que a maioria não usa para nada. Nós fizemos uma pesquisa interna, né, fizemos uma reunião, ó, pessoal, nós temos X softwares. Quais desses você usa no dia a dia? Então, Autodesk, Frameworks, Navisworks, enfim. E aí teve uma coisa positiva, que foi o famoso pulo do gato. Alguém falou, eu quero fazer treinamento nesse software. Mas por quê? Porque um dia eu posso poder usar em casa. Como assim? Não ouvi disso. Pode repetir? Tá bom. Então você compra a licença do Autodesk com os softwares que você quer e usa em casa. Mas você vê, né? E é tão bobinha, né? De todos os softwares, eu falo bobinha porque era uma menina. E de todos os softwares que nós temos, selecionamos 9. 6 para serem treinados por todos e 3 para serem treinados por alguns. Porque não são todos que vão usar. Eles são treinados, quando precisar alguém, ele ou é multiplicador ou ele faz aquele serviço. Então nós estamos buscando o orçamento para fazer o treinamento, o software nós temos e o hardware também nós temos. Um outro privilégio que eu faço parte um pouquinho dessa conquista, desde pouco antes da pandemia, eu conheci uma empresa que chama AutoQI lá em Santa Catarina. Conversa vai, conversa vem, visita uma feira, participa de uma live, de um webinar, blá blá blá. Aí ele falou, Marcos, vocês não querem conhecer o nosso software? Se for de graça, quero. Tá bom, então vamos. Então, fez um processo de doação de licenças, eu acompanhei o processo internamente, justifiquei por que a gente deveria aceitar essa licença, o secretário autorizou, saiu publicado, então fechamos esse acordo. Eles estão fazendo a lista de quem quer treinar em cada software e vão instalar, a partir agora de abril, os softwares para cada técnico que quiser conhecer. E eu digo sempre assim, olha, não se iluda que nós não vamos comprar. Primeiro porque nós temos. Não tem sentido ter 2 softwares para fazer a mesma coisa. Mas é a mesma linguagem do BIM. É software para BIM. Então tem estrutura, instalações, cronograma e o QI Cloud que é nu. Então, qual é a filosofia que eu convenci os colegas? Vamos conhecer um outro software. Existe. Poderia ser da ACA, poderia ser da Solibri, poderia ser da Trimble, poderia ser de qualquer outro. Esse daí que a gente vai ganhar, vai. Então vamos fazer um esforço de fazer o teste para conhecer mais um. Se um dia, né, tiver a oportunidade de alguém falar, podemos comprar mais um, você já conhece mais um. Aí o que aconteceu? A Solibri, que é um software de visualização, tinha começado um processo desse, por alguma razão, que a própria razão desconhece, não deu certo. Aí quando ele soube do nosso, ele me procurou. No ano passado teve um evento do Sinaem. Ele procurou, você que é uma... Então, como é que faz para a gente fazer essa doação? Eu falei, agora você perdeu o ônibus. O próximo ônibus é só o ano que vem. Ou ônibus, ou trem. Mas como assim? Você não estava tratando lá? Alguma coisa deu errado. Você discordou de alguma proposta da prefeitura. A AutoQI concordou. Então, nós não temos hoje, para treinar a AutoQI, já vai ser um problema, porque vamos treinar a Autodesk. São as licenças que a gente tem. Então, o pessoal vai ter que fazer hora extra para treinar no AutoQI. Aí ficou meio assim, mas... né? Aí eu fiz um curso nesse grupo lá de Santa Catarina e ganhei uma licença por 2 meses da Solibri. Então, a partir de hoje, eu vou começar a estudar o Solibri e depois falar, olha, vamos, né, quem sabe fazer um outro processo. Estou contando tudo isso para dizer, nós estamos, a rede nossa é a rede prefeitura, Prodan, softwares, nós estamos, né, isso que eu estou falando, e os hardwares, também nós estamos com hardwares atualizados. Marco. A rede... Oi, desculpa. A
a gerenciadora que se propôs a fazer os projetos de 2D para 3D, ela usa também Autodesk? Usa Autodesk, usa Trimble, que é o Trimble Connect, que é de visualização, usa Solibri e está começando a usar AutoKey. Eu apresentei o pessoal da AutoKey para eles, eles estão começando a usar. Mas aí qual foi a grande jogada? Nós temos Autodesk. Então não adianta você dizer que você quer que a gente use Trimble, porque Trimble a gente precisa ter licença. Nós não temos licença da Trimble. Então eles estão usando o Autodesk porque é a ferramenta que a gente tem. A gente não precisa comprar. Agora estamos só buscando o treinamento. E nessas outras contratações, nos editais lá de contratação de elaboração de projetos já em BIM, há um direcionamento para Autodesk ou... Aí é o grande pulo do gato. Grande pulo do gato. Que eu estava até comentando, né? Que eu tive essa experiência na área de geoprocessamento, né? Há 30 anos atrás. Como escolher um software? Então, na área de geoprocessamento, tinha da ESG, tinha da GE, tinha outros lá que não estou lembrando o nome. Como escolher um software? Porque você parte do princípio que todos os softwares atendem você. Né? Pelo menos você faz uma lista. Bom, cada um vai ter um botão que faz alguma coisa diferente. E esse botão custa. Como é que eu justifico? No caso do BIM, teve uma grande sacada, mas realmente assim, muito importante, que é o IFC, né? Industry Foundation, quero ser Industry Class. Então, a indústria da classe de fundações. O que significa isso? Todos os softwares de BIM precisam ser convertidos em IFC, porque o IFC é um software que todo mundo lê e todo mundo acessa. Lembrei agora, OpenGIS Consórcio. Você estava falando, na época do geoprocessamento, as empresas fabricantes de software de GIS falaram, ou todos nós estamos juntos, ou cada um vai ter o seu mercado e o mercado vai ser limitado. Então criaram o OGC, que é o OpenGIS Consórcio, onde você tem o software nativo, mas ele precisa estar no OGC para ser lido por todos. No caso agora do BIM, é o IFC. Então, não importa se você desenvolve o projeto em Autodesk, em AutoQI, em Graphisoft, em ArchiCAD, em Trimble, em ACA. Eu ouvi recentemente, até fiquei espantado, que no mundo tem mais de 200 softwares de BIM. Imagina. Né? Mais de 200 softwares. Então, respondendo a sua pergunta, o nosso edital foi assim, contratação de empresa ou consórcio para fazer a execução, a elaboração de projetos de HIS na modelagem BIM com entrega em IFC. Então, por que isso? Que é um grande pulo, né? Não importa qual é o software que o projetista trabalha. Ele trabalha no software que melhor atende. Ele vai fazer o que eu pedi no software dele. E para entregar para mim, ele entrega em IFC. Aí eu estou com IFC, vou fazer armazenagem no servidor ou na nuvem, e quando eu precisar, eu vou abrir o IFC e ter um leitor para poder ler aquilo que ele me entregou. Então isso é uma grande sacada. Porque nós, no serviço público, não podemos dirigir o projeto, né, para a marca. A compra de software já é um parto que vocês estão passando por isso. Então, de projeto, isso foi excelente. Muitos estão usando Trimble, que tem uma gama muito grande. Eu não sei se alguém está usando o Autodesk, não tenho certeza. Mas não importa. O que importa é que eles entreguem para nós o IFC. E durante a execução do projeto, a gente está usando o BIM Collab, que é um software gratuito, para fazer análise. A projetista liberou a licença do Trimble para a gente poder ter acesso, porque o CDE, que é o ambiente comum de dados, está sendo usado
pelas projetistas na plataforma Trimble, então a gente precisa ter a licença para poder usar durante o período da contratação, ok? Deixa eu ver se eu entendi. Então, hoje vocês estão fazendo os treinamentos, mas vocês estão contratando o projeto em BIM. Sim, fazemos... Então, o treinamento é meio que para receber, analisar... O treinamento é para as licenças do Autodesk, Sim, mas que a para gente poder, tem, e podemos avaliar anunciar. esse produto que está recebendo. Hoje nós avaliamos o produto com o BIM Collab, que é o visualizador, Certo. e com a licença da projetista do Trimble. Então Se ela a deu uma, projetista não tivesse dado a licença, era possível só com o BIM Collab? para algumas coisas sim, só para visualização, não para fazer intervenção. Porque o BIM Esse- Collab é o Porque visualizador. o nosso tem, né? Tem um específico para fazer compatibilização. Sim, sim, ó, a Autodesk tem. Sim, mas aí a minha pergunta é, eu estou contratando um projeto e o escritório ele vai desenvolver que seja no Trimble. E a gente aqui tem a Autodesk. Eu consigo fazer a compatibilização, a análise desse projeto só com o que eu tenho aqui? Da Ou eu Autodesk. preciso da licença, de algum tipo de... Não, você precisa Software. da licença para receber o projeto depois. Você precisa do projeto em Em Mas IFC. para eu analisar IFC. durante a execução, durante a elaboração do projeto. O tem BIM as Collab etapas. resolve, que é um software gratuito. Entendeu? E como a obrigatoriedade deles fazerem no IFC, ele faz no Trimble, transforma em IFC e entrega para você. Se ele só fizer no Trimble, você precisa ter a licença do Trimble. Entendeu? Por isso que o termo de referência Aí, tem que por estar isso bem que amarrado. Exatamente. Então há partes desse projeto que ele só faz no Trimble, ele não transforma, ele não converte em IFC. Não, tudo ele tem que converter em IFC. Tudo. Então É por uma que que tem que extensão ter a universal. licença do Trimble? Não, ele tem a licença do Trimble no escritório. Não, ok, mas aí você falou assim, que as projetistas cederam a licença. Para eu ter acesso durante a execução do projeto. Ele está executando em Trimble. Se ele estivesse executando em Autodesk, eu não precisava da licença, da autorização, porque eu tenho Autodesk. Como eu não tenho Trimble, enquanto eles estão executando Em nuvem, o né? projeto, eu não consigo ver. Quer dizer, em tempo real, com o Trimble você consegue ver o que está sendo feito. Com a licença do Trimble. Agora, se você só consegue ver com o que tem, com a licença da Autodesk, se finalizado e convertido em IFC. Exatamente. Tá? Durante a execução, como ele usa Trimble, ele me dá uma licença. E o BIM Collab consegue visualizar. É porque todo o trabalho é feito em nuvem, né? Sim. Complementa aí se eu falar alguma besteira. Não, pode ir lá. Não. Eu quero só Então, escutar. é simultâneo. Quem está trabalhando e quem está analisando pode estar... Mas Mas você aí precisa então, da é aí que licença. ele falou. Aí entra nisso, simultâneo desde que você Tem Você o precisa mesmo ter a software. licença. Agora, se ele converter, você acessa... Ele vai converter para pôr na nuvem para eu poder receber. A diferença, Tati, é se você quer participar do processo criativo em tempo real, ou se a pessoa faz, É muito difícil. você Como é que visualiza. Se você ela vai quiser justificar visualizar, que você quer ok. Autodesk Agora, se e você não estiver tem? junto, Não, eu só estava tentando então é isso aí. Porque esse Então essa também sacada tem do um- IFC resolve. A projetista faz no padrão que ela quiser, mas ela precisa converter para entregar para a gente. Então, toda a contratação não fica exclusivo na Autodesk. Não. Você tem Autodesk porque você comprou. E você vai contratar um projeto fora, ele pode fazer na Acra, na Arcsoft, na Graphisoft, ou na Trimble, ou nesses Nem que 200. eu coloque no edital. que tem que Isso entregar. tem que estar no edital. Mas tem que estar no edital IFC. Você não Nossa. pode... Toda entrega eu sei que é na IFC. Sim, no nosso- Na execução. Né? Não, o nosso edital não fala em software para elaboração do projeto. Contratação de empresa ou consórcio de empresa para elaborar projeto de HIS. Os projetos deverão ser elaborados em plataformas BIM, porém entregues em IFC. Não cita Claro, nada. não cita os Nem Agora, pode. se você quiser participar do processo criativo, que o Alessandro está falando,
Não sei se é cabível, mas pode pôr tipo, no termo de referência que você precisa de uma licença para acompanhar. Isso, perfeito. Entendeu? É uma Ele alternativa. pede uma Aí, licença para se ele você. quiser fazer Ah. no software, ele vai ter que dar uma. Fazer isso que foi feito com vocês. Né? Mas desde que você participe do processo criativo. Agora, se só quer o produto final, o executivo, E nós participamos, né, porque existe, apesar da gente ter dado o projeto básico, né, o projeto que a gente elaborou, as empresas, para que a gente possa acompanhar passo e passo, eles cederam a licença deles para a gente usar. Então, eu tenho lá, eu quero saber o que está sendo feito no projeto. Então, eu me cadastro, eu tenho acesso à licença Trimble dele. Mas é como se eu emprestasse a senha para você. Entendeu? Então, o IFC é uma grande sacada. E uma outra coisa que se discutiu há muito tempo e agora resolveu, e muitos arquitetos não gostaram, é a nova lei de licitação, que agora toda essa confusão, né, entrou em vigor, mas tem mais um prazo, agora, diz que você precisa entregar o projeto no software nativo para o contratante. Então, software nativo. o projeto. Então, não tem aquela história da questão, como é que chama? Fugiu a palavra. Autoral. Antes o arquiteto fazia o projeto e era dele. Ah, e no IFC você não sabe quem é o Não, autor. e agora você entrega o projeto para o contratante. O contratante é dono do seu projeto. Muita gente não gostou, mas é uma realidade. Artigo 19, por aí. Tá? Então, É uma briga boa. porque antes era assim, né? Eu sou arquiteto e eu sou dono dos direitos autorais. Aí eu faço um projeto para o Estado, para a Prefeitura, aí a Prefeitura muda o projeto. Aí o arquiteto entra com ação. Eu sou dono do projeto e você está mexendo no meu projeto, eu preciso cobrar de você para você fazer uma alteração. Então isso mudou. Você Muda ou faz o replica, projeto, né, Marcos? Muda ou replica ainda, né? Exatamente. Mas é pior, você tem agora direito autoral, o vai projeto autoral é do contratante. Se eu quiser pegar aquele projeto que eu paguei para fazer e executar 100 unidades iguais, o arquiteto não tem direito nenhum. Isso é A lei. gente está falando isso de projetos novos. E se a gente estiver fazendo uma reforma que vai fazer pelo... Aí a interpretação da lei vai dizer, quando você contratou o projeto, o direito autoral era do arquiteto. Então você precisa pedir para ele autorizar a reforma. Tudo vale a partir da publicação da lei. Tá bom? A lei que agora foi protelada aí até o final do ano, né? Mas é uma grande confusão. Então, estamos às novas licitações, departamento de gestão de projeto e ao treinamentos que a gente está falando agora. Então, os próximos passos. Atualização do caderno de projetos, estruturação do BIM para a urbanização de assentamentos, que nós temos projetos contratados de urbanização, não na metodologia BIM, porque ainda não tem cases. Então a gente, você não tem nem o termo de referência ainda para poder lançar. Então isso é uma coisa que precisa avançar. Aplicação do BIM no Departamento de Gestão de Obras, nós retomamos o Comitê BIM, na SEAB, que tinha o Comitê BIM, aí veio a licitação e todo mundo desesperado, no projeto, acompanhando, gente, estamos do PEB, do BEP, disso e daquilo, não, vamos recomeçar. Então agora, e como tem muito trabalho para todos, então o Comitê BIM não ficou no primeiro passo. Mas estamos estruturando e tem uma coisa que não vou nem dizer inovador, mas é uma realidade. Nós estamos escrevendo o plano de implementação do BIM como lições aprendidas. O que nós fizemos? Fizemos isso, aí tem o roadmap, não é assim. O que devemos fazer? Não. O que fizemos desde 2020? E aí, onde está isso? Está na máquina dele, está na gerenciadora. Eu, por exemplo, eu não estava lá quando fizeram o primeiro plano de implementação BIM. Eu pergunto para a gerenciadora, ela fala, Marcos, foi feito. Bom, onde está? Pergunta para
não tem. Você tem? Não, não tem. Falei, gente, vamos sentar e vamos dizer, o que fizemos? Como que nós trabalhamos? Citação, termo de referência, caderno, template, blá blá blá, e vamos escrever. Estamos fazendo isso, começamos há 2 anos, começamos há 1 ano, para a gente escrever o plano de implementação BIM quando ele já está implantado. É uma novidade, mas é uma realidade. E aí, fazendo essa divulgação, isso que a gente está fazendo, a cultura BIM na secretaria precisa ser ampliada, né, mas é muito complexo, e tem uma coisa que já começou há algum tempo que é muito positiva. O pessoal de projeto conversando com o pessoal do social. Porque o pessoal do social participa da demanda, né, onde vai ser feito o quê, e aí acompanha, ó. Aí tem os, como é que chama? Fugiu o nome agora, é o grupo gestor daquela unidade. Daqui a pouco eu lembro o nome. E vai acompanhando a obra. E o que já está sendo feito há algum tempo? Escuta, você está morando nessa unidade que eu projetei. Tudo bem? Ah, não, eu queria um apartamento de 550 metros quadrados. Tá bom, o Morumbi está cheio. Vai lá e compra, né? Inclusive alguns bonitos até. Então, é o acompanhamento daquilo que foi projetado para saber se o usuário está, não vou dizer satisfeito, está sabendo usar. Esse caso que eu falei, o manual do usuário, que no BIM é manual de uso e ocupação e operação. Eu estou pedindo para a gerenciadora, eu falei, escuta, para mim projeto já era, já está correndo. Obra, estamos começando. Eu já quero falar em sustentabilidade, manutenção e operação. Um exemplo que eu ouço lá, gente, todo mundo trabalha na mesma sala, que é assim, vamos projetar uma varanda. Tá bom. O que diz a 90-50? Que a pessoa que usa cadeira de roda tem que entrar na varanda, fazer o giro de 360 e sair de frente. O meu projeto comporta uma varanda desse tamanho? Não. Então, das duas, ou eu não faço varanda, ou eu faço varanda que a pessoa entra com a cadeira de roda de frente e sai de ré. O que você prefere? Então, essa interface o social faz. Uma coisa que me chamou a atenção logo que eu fui, isso puro preconceito. Logo que eu fui para a SEAB, eu vi lá na planta um fogão de 6 bocas. O preconceito, né? 50 metros quadrados. O favelado precisa de um fogão de 6 bocas. Isso é, para dar um tiro na cabeça, né? Aí qual foi a explicação? A pessoa que vai morar faz marmitex. Olha, né? Eu nunca tinha pensado nisso. A pessoa faz marmitex para vender para fora. Então, um fogão de 6 bocas é muito mais producente do que, não sei se aqui alguém lembra da espiriteira, poucos, né? Da espiriteira de uma boca. Então, você percebe? Isso o que é? É mais ou menos uma pesquisa de mercado para ter o fogão de 6 bocas. Então, todos os projetos da SEAB hoje têm o espaço para um fogão de 6 bocas. Se ele não quer comprar, é outra história. Mas ele não pode dizer, é o meu ganha-pão e não cabe. Então, isso está resolvido. A questão da varanda está sendo discutida. Uma outra questão, que é um pouco menos, né, acontece menos, mas é uma realidade, é banheiro sem ventilação natural. Isso é um porra, né? Banheiro sem ventilação natural. Né? Mas, há casos que é a única opção. Então, vai lá, põe aquele, como é que é? O vento kit. Se tem chuveiro, já comprei. Então, estão discutindo, falar, não, talvez a solução seja, não projetamos banheiro que não tenha iluminação natural. Então, os projetos, eles estão sendo muito aperfeiçoados e o social tem um problema que é assim, né? Estão usando os casos que já sabem que não funciona. Né? Ó, você fez isso e não deu certo, então não faça mais, não repita. Né? O caso da Coliseu, né, ou de outra qualquer, as moradias são, né, 100% insalubres, indignas. Aí o cara vai morar num apartamento que tem azulejo na parede, no piso, tem caixilho de alumínio.
tem porta de box. Então, você tem que culturalmente dizer, meu caro, antes você fazia cocô no córregozinho. Hoje você tem uma bacia, você tem uma descarga, né? Sabe? Então, é cultural. Eu sempre cito um exemplo, há muitos anos, na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, que é um polo que tem muito dinheiro, né, por conta do royalty do petróleo. E a prefeitura falou, escuta, vamos fazer uma pesquisa. Quantas casas no município não tem banheiro? Aí fizeram uma pesquisa. X casas, na periferia, tá bom. A prefeitura vai fazer o banheiro. E fez. 500, 1.000, 1.500, sei lá. Banheirinho, azulejado, caixilho, chuveiro, bacia, lavatório, porta, bonitinho. Passou um ano, vamos fazer a pesquisa. Cadê o banheiro que estava aqui? O cara vendeu a louça, vendeu o chuveiro, vendeu o caixilho, vendeu a porta e vendeu o azulejo. Aí alguém diz, mas vendeu para comer. Cara, tudo bem, espero que ele tenha vendido para comprar comida, mas o que é isso? É cultura. O cara não sabia usar, né? Como dizia antigamente, a casinha, né? A casa que minha avó morava em Itu, que hoje é nossa, o banheiro é fora. Então, de noite, chovendo, ou não ia. No pinico, né? Ou no pinico, que é o urinol. Né? Então, essa questão da cultura é muito importante. Eu comecei visitando quando eu estava em obras, não sei se vocês sabem, chama Chácara do Conde, lá perto do Grajaú. A prefeitura comprou um terreno grande, construiu, acho que 12 prédios de 3 andares, né? Sabe, assim, tipo assim, eu quero morar aqui. Sabe, o terreno não era invadido, não teve problema de desocupação, um lugar que foi super arborizado, e começamos a falar naquela época, hoje eu não acompanho mais, a questão do transporte coletivo. Que 11 prédios, ao todo deve dar umas 2 ou 3 mil pessoas. Você tem que ter transporte coletivo. Antes não tinha, porque antes era um terreno, uma chácara, talvez até... há quem diga que o tal do Conde invadiu aquela área. Não sei se tem alguém vivo para falar. Então, por que eu estou dizendo isso? A prefeitura tem prezado por fazer unidades habitacionais habitáveis, decentes. E o social tem que cuidar da parte social. Né? Porque imagine, a senhora que eu conversei lá na favela do Coliseu, fazia 50 anos que ela morava lá. No barraco, sem banheiro. Não, mas agora Ela teve 16 filhos. Eu falei, não tinha televisão na sua casa, mas eu falei, a habitação popular não vai bobinho, funcionar ali. bobinho, né? Sabe? Então isso é uma evolução. Eu sei que as habitações populares só mudaram de nome, né? E foram se adequando a uns projetos mais modernos. Mas eu já entrei dentro da Coab de Itaquera e eu achava aqueles apartamentos fantásticos, assim, de conforto, de amplitude, uma pia para fora do banheiro, que você pensa na família como um todo. E hoje você vai dentro de um Singapura, você não... Dizem os arquitetos que foi a pior coisa que se fez na cidade foi o Singapura. Eu confesso que eu nunca entrei. E aí, assim, a gente está falando que as habitações estão melhorando e tal, mas certeza. a gente... Assim, melhorando, mas vai fazer o que com aquela? Do Vai tamanho da demolir o população Singapura? também evoluiu. A gente tem a gente sofre isso aqui nas nossas escolas. A carteira, que é aquela ali, ó, já não funciona para os nossos alunos, que eles são enormes. Isso está tendo uma discussão muito grande, e eu até assisti uma audiência pública do plano diretor, né, que vai ser revisto agora. Teve um depoente lá que falou, escuta, a minha família são 6 pessoas, eu não consigo viver num apartamento de 50 metros. Aí, lógico que eu não ia perguntar, porque senão eu ia apanhar, mas onde é que você mora hoje? Num barraco de 5 metros? Você percebe? Então aí já tem a exigência, o Estado vai me dar uma casa, então se eu sou 6 pessoas, eu prefiro no mínimo de 3 quartos e 2 banheiros. Sabe? Então, é evolução. Por isso que o social precisa... Ó, amigo, hoje você está num barraco
de 10 metros com 6 pessoas. Na Aprenda. pandemia a gente viu isso, né? Aham. Isolamento no barraco de 10 metros quadrados com 6 pessoas. Então, as exigências começam a ser mais refinadas. E você precisa... Imagine aqui o WPA. Quem vai morar ali no Largo do Paissandu, né? Vamos combinar, é um privilégio, né? Então, para dizer quem vai, tem que ter uma triagem Sim. muito grande. Isso aqui é uma foto de um dos projetos da UCAI, que foi feito por nós para apresentar na licitação. Então, definimos a fachada, definimos a janela, né, o paisagismo, e aí vai para a licitação para fazer o projeto executivo. Mas já tem todas as informações. Às vezes pode aumentar o número de unidades, às vezes o tamanho. Uma coisa que eu estou participando também da discussão é a questão da iluminação natural. Tem lugares que você está projetando 3 ou 4 edifícios que Sombreia. a iluminação dá 0,60. Aí, isso foi uma coisa que me alertaram. Como eu não mexo com o projeto, eu falei, chamamos um professor da USP e ele gostou muito da ideia de fazer essa parceria. E ele falou, não, mas a legislação está sendo revista, porque 60 de lux é uma escuridão. Eu falei, ótimo, né? Então vamos, a SEAB, participar da BNT na revisão da norma. Aí os colegas falaram, tenta aqui. Nós achamos que 60 é uma escuridão. Mas, e nós cumprimos a lei. Se mudar para 120, nós estamos ferrados. Eu falei, por quê? Porque nós não vamos conseguir fazer 150 unidades. Porque vai ter que não ter sombra para poder dar os 120 lux. Então, olha aonde a gente chegou. Peraí, então, a conversa com o professor precisa ser repensada. Oi? É a questão do conforto. Pois é, aí o que aconteceu no mesmo momento? Tinha um projeto com 3 unidades que não estava passando na norma de iluminação com 60. Aí falou, então em vez de fazer 3, faz um só em curva. Aí, onde chega a briguinha dos arquitetos. A que tinha feito de 3, e aí uma outra fez a de 1. Então era 3, aí fez de 1. A de 3 falou, tudo bem, eu concordo em fazer 1, desde que eu seja autora do projeto. Mas aí não é questão de ser arquiteto, não. É ego. É o ego do arquiteto. O ego Aí o é uma diretor, coisa. não, o diretor falou para mim, eu nunca imaginei que ia ter esse problema com esse arquiteto. Eu falei, pois é. Você não é tão velho quanto eu, mas você está chegando lá. Você aprendeu mais um. Você vê a que ponto chega, né? Isso tem muito, viu? E não é só arquiteto, não. Tem um pessoalzinho aí da engenharia. Será? Isso aqui é uma planta baixa, né? Então são 2 quartos. Aqui é o térreo, né? É o térreo. O térreo a gente tem que ver a questão da bicicloteca, é isso? Bicicletário, bicicletário, bicicloteca, o bicicletário. Aí vem a dúvida, você vê que o sarrafo vai aumentando. O bicicletário é coberto ou descoberto? Roberto. Vou deixar a bicicleta na chuva? Então deixa na calçada. A única coisa que na calçada rouba. Você percebe? É um detalhe. É um detalhe. Você percebe que o sarrafo vai aumentando. Vai. Quantas bicicletas? É tem que ver a população. Um para cada apartamento? Vaga para visita. Quantas? Cabe 2. Só na minha casa no fim de semana vem 10. Sabe? Então, isso tudo ajuda a evoluir com os projetos e é a participação do social nos novos projetos. Agora vamos falar sobre vagas. Muitos desses prédios que estão sendo lançados aqui no centro não tem vaga para cá. É o plano diretor.
Plano Tira o diretor. carro do centro. Então, plano diretor, eu não sei detalhes, assim, né? Não li com tanto E hoje em dia? detalhe, mas parece que está sendo revisto. Prédios próximo de transporte público podem ser menores e não precisa de vaga, mas já está sendo revisto. E aí tem aquela história, né? Você mora perto do transporte público e no centro, teoricamente, por que você precisa de carro? Você não precisa de carro nem de família, né? Porque você diminui o apartamento e tira o carro do cara. Tipo, Mas você já trabalha e dorme, tchau. Trabalha e dorme. Você já pesquisou quantas pessoas moram sozinhas hoje em São Paulo? São felizes. Há controvérsia. Ah, controvérsia, sabe? Já deu uma dica. Então, mas tudo isso são questões que, por isso que eu digo, quando eu não estava na SEAB, eu via habitação popular com outros olhos. Por quê? Porque eu via o que aparecia na mídia. Ah, prédio da Coab entregou e já está vazando. Prédio da CNDHU entregou e caiu o telhado. E eu estou vendo que, lógico que isso é de um tempo para cá. As obras da SEAB estão sendo feitas com critério muito rigoroso. Sabe? Esse que eu acompanhei, o Chácara do Conde, o próprio Lidiane, Bamburral, Ponte dos Remédios, Heliópolis, são prédios que, no jargão do mercado, são prédios de classe média. E quem está usando? Pessoa que ganha 2 salários mínimos, né? Aquela questão do salário familiar, que vai pagar 200 ou 300 reais de apartamento, às vezes não paga, e aí a prefeitura não tira, enfim. Mas isso tudo é para dizer, estamos fazendo projeto de arquitetura e de engenharia para cidadãos usarem com conforto, né, e com critério de habitabilidade. O nome habitação de interesse social é o nome que foi dado, que daqui a pouco antes era, você falou, né? Sei lá, Casa Popular. Coab, Singapura, CDHU. Tem um outro anterior ao Cada um. CDHU, era um nome de... Não. Da época do BNH. BNH. Você entregou, né? BNH. Eu sou jovem, né? Você viu nos livros, né? Estudou nos livros. É que eu gosto muito dessa. Não, é que tinha um nome do BNH, era outro nome. Talvez Casa Popular, né? Não é? Então, mas tinha um nome. Não, a Coab, mas não, o CDHU, que é sucessor do BNH, sucessor de um outro, tinha um nome que eu não sei se era Casa Popular, enfim. Isso aqui é um apartamento tipo, uma planta tipo, né? Tá Você vai vendo? entregar esse material para nós? Já está com vocês. Por isso que eu falei, não muitos detalhes, porque não são 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Uma coisa que é importante é a questão dos medidores, né, de água. Tudo individualizado já? Nem tudo, porque aí tem uma questão do uso, uma questão das concessionárias. Isso é uma questão que eu cuido lá. Com gás também. Então, no futuro, vai ser tudo leitura remota e vai ser tudo individualizado. Isso tem algumas questões. Quando é leitura comum, você tem que ter um espaço no térreo, que hoje está perdendo para a bicicleta. Né? Se é aqui, onde vai ser? No hall de circulação, que dentro da casa o cara vai fazer a leitura, o morador não está, não faz a leitura. No hall do elevador da circulação. E a depredação? Feio é preconceito de arquiteto, mas tudo. Não é funcional. Não, então, tem um problema da depredação, porque a gente não pode esquecer aquilo que eu falei. Quem vai morar aqui não sabe o que é hidrômetro, não sabe o que é hidrante, não sabe o que é... Eles pagam condomínio? Isso é um outro problema. É um outro problema. Sabe? Então tem um síndico, tem um condomínio. Então é assim, repito, estes prédios não tem... Tem que ter manual. E ele não é diferente do prédio onde a gente mora. A diferença é de 50 para 500 euros.
O seu apartamento de 555 metros quadrados é diferente desse aqui, mas os problemas são diferentes. É isso aí? Eu acho que assim, esse trabalho é importante porque a gente precisa sempre aprender e sempre divulgar. Isso é uma coisa que eu assisto, tem uma parte da minha vida profissional que eu aprendo e faço alguma coisa na área de saneamento. E toda terça-noite e sexta-tarde tem um webinar de saneamento de um professor do Instituto Federal da Paraíba, Salomão Medeiros. Muito bom. Às vezes fala de uma coisa específica do Nordeste, que para mim fica como aprendizado. Né? Eles falam muito do semiárido, né? de levar água, enfim. Mas